Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de uma das personagens preferidas de muita gente, a Red Sonja. Veremos a sua origem, a sua ligação com Robert E. Howard e seu legado nas histórias em quadrinhos. A Red Sonja, conhecida como o Demônio com uma Espada, vem cativando os leitores desde a sua estreia em Conan the Barbarian, número 23, de 1973. Mas você sabia que as suas origens são bem mais antigas? Mas, antes de continuar, se você já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E se ainda não é, fique à vontade para conhecer o canal, assistindo outros vídeos. E se esse conteúdo é o que você procura e o que gosta, inscreva-se agora. Na verdade, ela começou como uma personagem chamada Red Sonja de Rogatino, uma espadachim de um conto escrito em 1934 chamado The Shadow of the Vulture, ou A Sombra do Abutre. Na história, ela é uma guerreira de capa e espada do Renascimento, de origem polonesa e ucraniana. Daí vem a pronúncia do seu nome, escrito com J, mas pronunciado com I, portanto, Red Sonja. A pronúncia Red Sonja é errada, uma vez que o J tem som de I em seu idioma de origem. Ela lutava contra o sultão otomano. Seu cabelo vermelho espelha o seu comportamento feroz. A narrativa revela que ela era gêmea da favorita do harém do sultão, chamada Roxilana, que acabou se casando com ele. A Red Sonja original não tinha ligação com o Conan, o Bárbaro. Roy Thomas e Barry Windsor Smith, no título Conan the Barbarian, é que levaram a personagem para a era iboriana, mudando a escrita do seu nome no processo. O conto Shadow of the Vulture recebeu a adaptação da Marvel, integrando a Red Sonja ao universo do Conan o Bárbaro. Isso aconteceu em Conan the Barbarian, número 23, em 1973. Em 1975, a Marvel publicou a Red Sonja no título chamado Marvel Future. Isso aconteceu 7 vezes naquele ano. A origem dela foi contada na história The Day of the Sword, ou O Dia da Espada, na revista da Marvel chamada Conan and the Barbarians, número 3, de 1975, escrita por Roy Thomas e Doug Moench, ilustrada por Howard Chaykin. A mesma história depois foi redesenhada por Dick Giordano e Terry Austin na revista Savage Sword of Conan, número 78, de 1982. Nessa história, Red Sonja mora no oeste da Hyrcania com sua família. Quando ela tinha 21 anos, sua família foi massacrada e a sua casa incendiada por um bando de mercenários. Apesar dos seus esforços em empunhar a espada do seu irmão, ela foi derrotada pelo líder dos mercenários, que praticou violência contra ela. Respondendo aos seus desesperados pedidos por vingança, a deusa Skatak se materializou diante dela. Ela concedeu a Sonja extraordinária habilidade em luta na condição de que ela só ficaria com um homem se ele a derrotasse em um combate. A feroz guerreira de cabelos vermelhos se tornou imediatamente popular entre os fãs e ela continuou a aparecer regularmente no título do Conan, como uma personagem convidada. Apesar da Sonja e de Conan serem retratados normalmente como aliados, a sua relação às vezes fica diferente, uma vez que ambos são mercenários e às vezes eles competem pelo mesmo prêmio. E algumas vezes eles lutaram entre si até que uma ameaça em comum os forçasse a unir forças novamente. Conan nunca conseguiu superar Sonja em combate, apesar de fazer diversas tentativas, e isso sempre adicionou tensão entre os dois. A última história publicada pela Marvel com a Sonja aconteceu em dezembro de 1995, em uma edição única e ilustrada por Glenn Herdlin e por Ken Lash. Em 2005, a Dynamite Comics começou a publicar a Red Sonja. Apresentou a morte da Red Sonja original na edição número 34. Uma nova personagem com o mesmo nome foi descrita como uma reencarnação e tomou seu lugar a partir da edição número 35. A Dynamite resolveu manter o seu visual com o biquíni de metal, mas quando ela surgiu em Conan the Barbarian número 23 e número 24, em 1973, Barry Windsor Smith a desenhou com uma camisa de mangas longas. De acordo com o roteirista Roy Thomas, na introdução do livro
Red Sonja Adventures, volume 1, o artista espanhol Esteban Maroto apresentou uma ilustração não solicitada apresentando o novo desenho dela, já com o biquíni de metal. Essa ilustração foi primeiro publicada na revista de Jim Steranko, chamada Comic Cine, na edição número 5, em preto e branco, e depois foi reimpressa em vários formatos. O visual criado por Maroto se tornou popular, aparecendo em diversas publicações, incluindo A Espada Selvagem de Conan e Marvel Future número 2. A Red Sonja apareceu em inúmeros títulos, tanto em história solo quanto acompanhada do Conan, além dos crossovers com personagens da Marvel e da Dynamite. A Dynamite apresentou o novo título da Red Sonja em 2013, na Emerald City Comic, com Gayle Simone como roteirista e Walter Giovanni como desenhista. Essa equipe criativa durou 18 edições. Depois, diferentes equipes criativas conduziram a personagem. Spin-offs e crossovers vieram em seguida, como Killing Red Sonja e Red Sonja vs Vampirella. A Dynamite continuou a expandir o universo da Red Sonja com antologias, mais crossovers e spin-offs, como Sonjaverse e Hell Sonja. Uma nova série da Red Sonja foi lançada e é escrita por Toron Grombeck e já tem algumas resenhas de alguns números aqui no canal. Em meados da década de 1980, para ajudar a promover o filme que seria lançado com a personagem, a Marvel lançou 2 minisséries baseadas no filme e também ela ganhou mais um título solo regular. Seu biquíni de metal foi retirado e ela passou a usar uma túnica azul nessa série. Esse reboot durou 13 edições e depois disso ela continuou a aparecer como convidada no título do Conan. Em 1995, Red Sonja Scavengers Hunt foi o último título publicado pela Marvel com a Sonja. No final da década de 1990, a Marvel decidiu se concentrar apenas nos principais personagens nos tempos modernos e declinou de renovar os direitos do universo do Conan. Então, a Sonja não fez mais aparição nos quadrinhos por muitos anos. Em 1985, um filme estrelado por Brigitte Nielsen no papel principal foi lançado. Houve uma leve adaptação da história original dos quadrinhos. Apesar de ser situado na era iboriana, o filme não pôde apresentar o Conan devido a problemas de direito quanto aos personagens. Assim, Arnold Schwarzenegger interpretou um genérico do Conan chamado Lord Kalidor. O filme apresentou um vestuário extravagante e uma paisagem limpa, e a execução dele não foi bem sucedida. Falhou em unir esses elementos de maneira satisfatória. A história é sobre Sonja buscando vingança contra a maldosa rainha Gedron, que havia eliminado a sua família. Com os poderes concedidos por uma deusa, Sonja se torna uma formidável guerreira, mas foi amaldiçoada, já que ela só se entregaria para o homem que a derrotasse em um combate. Em sua jornada, ela encontra diversos personagens que buscam vingança contra a rainha Gedron, formando alianças improváveis, e eles buscam controlar o talismã que concederia poderes à rainha. Contudo, o filme não saiu bem. Brigitte Nielsen tinha pouca experiência como atriz e lutou para parecer convincente no papel principal, e falhou em entregar falas nos combates de espada e em trazer carisma para sua personagem. Além disso, o roteiro trazia pouco em termos de originalidade, entregando personagens genéricos e diálogos ruins. No momento, um segundo filme da Red Sonja está em desenvolvimento. Há alguns anos, com a Millennium Filmes finalmente levando o projeto adiante, com a atriz Matilda Lutz como a destemida guerreira. O diretor de Solomon Kane, M.J. Bassett, que é um grande fã da personagem, comanda esse filme. A ideia, aqui, é mudar a origem da personagem e, infelizmente, eles querem injetar o que chamam de identidade de gênero e identidade política. O filme apresenta um elenco que traz a chamada diversidade, incluindo Wallace Day como a Ninja, Robert Sheehan como Dragon, Martin Ford como o General Karlak e Alisa Matang como Amarak. A produção ocorre na Bulgária, prometendo modernizar a personagem, algo que não faz sentido.
uma vez que ela vive em seu próprio mundo e em sua própria era, e tudo indica que a Sônia será mais uma vítima dos chamados progressistas. Com o passar do tempo, a Red Sonja foi interpretada por inúmeros artistas, cada um adicionando o seu toque pessoal e permanecendo fiel à sua essência. Ela se tornou um símbolo de força e de resistência, seja nos quadrinhos ou como personagem dos cosplayers e até nas telas de cinemas. E assim, a Red Sonja continua a inspirar fãs de todas as idades. Seu legado ainda pode durar muitos anos. Ela surgiu como uma personagem de Robert E. Howard e, depois de modificada, se tornou uma lenda nos quadrinhos. Então era isso, um pouco da história dessa personagem, a Red Sonja. Valeu e até o próximo vídeo.